primeira questão que está organizando minha reflexão, afinal, somos todos humanos? Eu considero essa uma questão relevante. A outra questão é como nós vamos reverter uma desumanização de longa duração, como a desumanização produzida pelo racismo no Brasil há séculos. Eu penso que essas são questões que a gente deve buscar responder, porque, na verdade, a condução do tema tem sido relegada exclusivamente a um segmento de movimento social. Esse segmento de movimento social, ele tem seus intelectuais, seus ativistas, áreas de relacionamento e de afinidades, mas, fundamentalmente, a prioridade na luta contra o racismo no Brasil é praticamente uma exclusividade do movimento social negro. Eu gostaria de que a reflexão que fizéssemos pudesse contribuir para a compreensão de que essa não é uma luta de exclusividade do movimento negro. É uma reflexão de interesse do país, de interesse de todos, e seria muito bom que buscássemos atentar para as questões que eu levantei aqui agora e que vamos retomá-las mais adiante. Uma preocupação para falar do tema, primeira, me parece ser considerar que o tema, ele, até muito pouco tempo atrás, e nós podemos dizer que até os anos 70 e parte dos anos 80, ele tinha diante de si sempre negações muito poderosas que bloqueavam o debate sobre o tema. Quando eu me refiro ao debate, eu quero dizer que ocupar o espaço público e debater uma questão de interesse nacional. Nós tínhamos sempre como obstáculo uma argumentação que chamava atenção para a existência de um problema econômico no país, ou chamava atenção para as dificuldades de acesso à educação. Então, você tinha uma questão de renda ou uma questão educacional, mas você não tinha um problema racial, você não tinha racismo. Então, nós fomos adiando o debate. Eu posso exemplificar, para que vocês possam compreender o alcance dessa negação e dessa fuga em retardar o debate público sobre o tema. Se pensarmos numa conjuntura como o centenário da abolição, em que havia grande interesse em tratar o tema, o presidente da República, na época, o presidente José Sarney, fez uma fala à nação que o setor de propaganda do seu governo veiculou essa fala durante todo o dia através das emissoras de rádio e de TV. Ela era repetida durante todo o dia 13 de maio de 1988. E o conteúdo dessa fala, em um dado momento, o presidente dizia: custa crer que houve escravidão nesse país. Veja, nós fomos um dos últimos países a abolir a escravidão. E 100 anos depois, o presidente, ou seja, a representação política do Estado brasileiro, dizia que era difícil acreditar que tivesse havido escravidão no Brasil. Por quê? Por que era tão difícil acreditar nisso? Segundo ele, porque nossas relações eram tão harmoniosas, nossa convivência era tão fraterna, que era difícil de acreditar que tivéssemos tido escravidão no Brasil. Esse é um exemplo que eu gostaria de dar da dificuldade que muitas vezes temos de falar sobre o tema publicamente, porque as tentativas que já tivemos para aproveitar e discutir amplamente o tema, elas foram sempre boicotadas, impedidas por negações dessa natureza que eu acabei de citar.